ok? Então, não poderia deixar de falar da satisfação que nós temos de nos encontrar aqui, depois de ter tido a ideia desse dia há 2 anos quase atrás, né? Então, a gente teve a ideia de nós nos juntarmos sobre esse assunto aqui, e hoje está sendo a materialização dessa ideia, né? O que é muito bom, o que é muito legal de ver. Então, é isso, nós estamos dando continuidade, né, ao programa de educação continuada, que também idealizamos nesses 2 anos atrás, mais ou menos, e já tivemos aí, passamos por uma primeira etapa, e agora estamos continuando com esse grupo, né, e a educação continuada vai ser em 2 frentes, como vocês já sabem, e essa aqui é a formação básica. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje o condutor vai ser o nosso Totti, Aristóteles Árabe, que todos conhecem, mas eu gostaria também se você quiser falar um oi, Totti, só para, antes de eu te apresentar, e fazer a prece final para depois passar outra vez para você. Tá bom, gente. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Que a nossa manhã seja repleta de paz e de luz e aprendizado, né? Uns com os outros. Obrigado, Gilino. Então, é isso, né, gente? Eu vou só dizer para vocês as coisas que o Totti faz aqui na Seara Espírita, porque tá, assim também todos ficam sabendo, e os trabalhos que tem também aí acontecendo, e se quiserem encontrá-lo também em outras ocasiões. Então, ele está no serviço de atendimento espiritual na terça-feira. Então, o Totti agora é o coordenador da terça-feira, tanto virtualmente como depois também presencialmente, né? Ele está no grupo mediúnico Ana Neri, no grupo Irmãos de Maria e no grupo de estudos do Paz e Harmonia. Não sabia, Totti. E grupo de assistência aos moradores de rua. E, finalmente, também o Totti muito nos ajuda nessa estruturação da coordenação da educação continuada. Então, hoje ele que vai, inclusive, dar a largada, exatamente por causa dessa visão holística que ele tem, integrada que ele tem, do atendimento espiritual da casa. Então, hoje ele vai falar sobre fundamentos doutrinários do atendimento espiritual. Tá bom? Então, sabendo isso, vamos então nos harmonizar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, para agradecer por essa oportunidade, né? Peçamos que nós sejamos inspirados nesse momento, pelos amigos espirituais da casa, pelos mentores dos trabalhos obreiros, que eles possam nos envolver também, né? Nesse estudo, nesse momento de compartilhamento também, aqui ninguém vai ensinar nada para ninguém, que possamos compartilhar nossas impressões, nossos saberes, nossos sentimentos aqui, de forma a nos habilitarmos para uma tarefa do Senhor. O chefe é Jesus, né? E acolhermos o nosso irmão num momento que ele esteja mais aflito que nós, entregando a ele, Senhor, o seu evangelho, esse que o Senhor nos trouxe, e principalmente aquele que nós já conseguimos instalar e dar morada nos nossos corações. Por isso, Senhor, pedimos, esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, gente. Totti, então a palavra é sua, fique à vontade.
E também, gente, se vocês forem, vão pensando, conforme ele for falando, coloquem suas impressões, suas comentários ou dúvidas ali no chat, tá bom? Aí depois a gente vai discutindo tudo. Obrigada, gente. Totti, por favor. Obrigado, Sheilinha. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, então, bom dia a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou pedir uma gentileza para a Sheila. Sheila, vê se eu compartilhei a tela direitinho e se vai aparecer bem aí Sim. a nossa apresentação, tá? Tá bom. Se você perceber que tem alguma coisa... Eu te falo, errado, pode deixar. Não está saindo direitinho, você, por favor, me avise. Tá bom. Fica sossegado. Vai lá. Vamos lá. Como é que está a Sheilinha? Está compartilhando, está parecendo ela maior de um lado esquerdo e as telinhas de nós aqui do lado direito. Você só vê a tela, então, né, sua? Então, qualquer coisa eu te alerto, mas está ótimo, Totti. Pode? Tá bom. Então, acho que a gente pode começar. Bom, a princípio, eu gostaria de dizer aos amigos que estão nos acompanhando que a apresentação de hoje ela não tem o formato de uma palestra, justamente pelo tema que a gente tem, né? E pelo objetivo que a gente tem. Nós estamos presenciando, né? Nós estamos vivendo aqui um curso de formação básica para o diálogo fraterno na sua modalidade presencial. Então, o nosso formato aqui é o formato de uma pequena aula mesmo, sem a pretensão de qualquer um de nós, como disse a Sheila, de ensinar algo a alguém. Nós montamos essa aula simples, né, singela, com o objetivo de dar esse primeiro passo, né, no entendimento do que seria uma formação básica para o atendente do diálogo fraterno presencial, mas buscando quais são os fundamentos básicos para que a gente tenha justamente o atendimento espiritual na casa. Tudo isso dentro das nossas limitações, que obviamente são muitas, não são poucas. Então, na medida em que os amigos forem tendo as suas dúvidas, repetimos, né, por favor, podem colocar as suas dúvidas no chat, porque nós procuraremos deixar um tempo ao final para que a gente possa discutir um pouquinho as dúvidas, ou mesmo que não sejam dúvidas, comentários também poderão ser colocados ali. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos ver justamente essa fundamentação doutrinária do atendimento espiritual. E, afinal de contas, qual é o sentido, né, de procurarmos uma fundamentação doutrinária do atendimento espiritual? Trata-se de mostrar como a doutrina espírita traz elementos em si mesma que justificam as práticas do atendimento espiritual e também de avaliar se nós mesmos, enquanto trabalhadores, enquanto postulantes a voluntários, né, estamos em concordância com isso, com esses princípios doutrinários. É muito importante isso, porque a casa espírita não vai desenvolver ou não deve, né, desenvolver uma atividade em seu interior que seja contrária aos seus postulados, aos seus princípios doutrinários. Essa fundamentação doutrinária vai nos abrir as portas para pensarmos, afinal de contas, se o nosso trabalho de atendimento espiritual anda bem. Ninguém começa uma tarefa na casa espírita sem bases teóricas, né? O nosso objetivo hoje, como nós estamos vendo aí no nosso slide, é, portanto, apresentar esse atendimento espiritual na casa espírita, em seus fundamentos doutrinários e também os seus objetivos. Isso vai nos proporcionar o conhecimento e a preparação teórica básica para o início do voluntariado. Então, a gente não começa uma tarefa sem estarmos antes previamente preparados, com os fundamentos, com a teoria,
com o modus operandi, né? O jeito de agir, o jeito de fazer, que é próprio daquela atividade. São necessárias as bases teóricas. Por isso, a gente pode ter maior tranquilidade em oferecer essa reflexão ou essas informações que estão expostas durante a aula e dizermos para nós mesmos: quando eu concluir esse curso, isso significa que eu já estou para os trabalhos da casa? Não, não significa isso ainda. Significa justamente que nós teremos a carga teórica necessária para isso. Ou, pelo menos, a carga teórica básica necessária para isso, em se tratando desse módulo da nossa atividade, que é o módulo básico, né? A gente faz o curso, depois nós nos envolvemos como voluntários nas atividades da casa, e aí, então, através da prática, nós vamos completando o nosso conhecimento, nós vamos completando o nosso modo de atuar. Até porque, em se tratando aqui de um conhecimento introdutório, obviamente esse conhecimento tem que ser alargado, né? Ele tem que ser construído no decorrer do tempo, e nós que somos espíritas precisamos estar conscientes de que o estudo de um espírita não se faz em um dia exatamente da casa espírita, não se faz em um curso, não se faz durante o seu trabalho prático da casa espírita, não se faz apenas no interior da sua casa, né, dos seus lares, nos momentos de introspecção, mas se faz durante uma vida inteira. E ainda assim, nós estaremos certos que não terminaremos o nosso estudo nessa encarnação. Continuaremos estudando até chegar ao ponto em que dominemos, né, todos os princípios que a doutrina espírita nos traz. Então, muito ânimo, muita fé e vamos em frente. O que é o atendimento espiritual? Nós vamos buscar uma definição do atendimento espiritual, e como vocês podem acompanhar aqui nesse slide, que faz parte da apostila Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, é uma apostila que, inclusive, está sendo a base do estudo do grupo de voluntários da terça-feira. E é uma apostila que traz muitas informações boas a respeito dessa atividade do atendimento espiritual, apostila elaborada pela FEB, né? Aqui a gente vê que o atendimento espiritual abrange diversas atividades na casa espírita. Portanto, ela é uma atividade composta por outras atividades, ela não é uma atividade isolada. Atendimento espiritual, portanto, envolve recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho, evangelho no lar, implementação do evangelho no lar, irradiação mental e atendimento pelo passe. É isso que é apresentado nessa obra, né? Quando ele diz nessa obra, na apostila da fé. O nosso curso é um curso de introdução, como já dissemos, ao diálogo fraterno presencial. Porque a nossa primeira aula fala, afinal de contas, da fundamentação doutrinária do atendimento espiritual como um todo. Vejam só, né? Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação entre as duas atividades. O atendimento espiritual em si é uma atividade ampla, é uma atividade que engloba várias outras atividades no seu interior. Enquanto que o diálogo fraterno é uma das atividades do atendimento espiritual. Vamos repetir. O diálogo fraterno é uma das atividades do atendimento espiritual como um todo. Isso precisa estar estar na nossa mente, porque, repetimos, não, o nosso curso é sobre o diálogo fraterno. Porém, a nossa primeira aula é sobre o atendimento espiritual como um todo. Por quê? Ora, o diálogo fraterno faz parte de uma outra atividade que o engloba. Então, é preciso que conheçamos essa atividade como um todo. Aqui, então, acho que nós conseguimos justificar bem por que dessa nossa primeira aula falar do universo todo, né? Não apenas de uma pequena parte dela, que é
justamente o diálogo fraterno. O que são essas atividades em separado? Rapidamente. A recepção envolve aquelas pessoas que estão na casa espírita justamente recepcionando quem chega à casa e que precisa de orientações. O diálogo, que é o ponto principal, o centro desse nosso curso básico, é aquele momento em que um voluntário, ou dois voluntários, estamos passando por um momento de uma certa atualização dessa atividade, dois voluntários recebem uma pessoa que tem alguns problemas, que tem dificuldades na vida, que passa por certas aflições e que quer expor essas problemáticas para que os atendentes a orientem sob a luz da doutrina espírita. Esse é o diálogo fraterno. Explanação do Evangelho é a atividade das palestras. O Evangelho no lar é aquela prática comum a todos nós, inclusive e especialmente aos trabalhadores da doutrina espírita, de realizarmos a leitura e os comentários e as reflexões do Evangelho em nossos lares. Implantação do Evangelho no lar é uma equipe de voluntários da Casa Espírita que auxilia na implantação do Evangelho no lar para pessoas que assim o queiram. Irradiação mental são as preces que nós fazemos na Casa Espírita em favor das pessoas que assim precisam, encarnadas ou desencarnadas. Sabemos que estão necessitadas, fazemos as nossas orações em intenções de restabelecimento por essas pessoas. O passe é a atividade chamada também de fluidoterapia do passe, que acontece nas casas espíritas, a imposição de mãos para também restabelecimento das energias morais e físicas daqueles que procuram essa atividade. Então, o nosso atendimento espiritual envolve todas essas atividades. Bom, aqui eu acho que a gente pode fazer um comentário bastante interessante, né, antes de mudarmos para o nosso próximo slide. Nós temos um conjunto de atividades aqui que funcionam como uma terapia, que funcionam como um tratamento para diversas problemáticas da vida de todos nós. E tem acontecido algumas coisas interessantes durante esse tratamento. Muitas vezes, nós orientamos as pessoas a participarem do atendimento espiritual como um todo, e é comum no meio espírita, por exemplo, a pessoa se interessar muito pelo passe, mas não querer, por exemplo, as palestras. Ou mesmo o contrário, a pessoa gosta muito da palestra e não quer o passe e também não quer fazer o Evangelho no lar. Como funciona esse conjunto? Por que nós temos esse conjunto como tarefa de um atendimento espiritual? Porque durante o atendimento espiritual, nós temos, durante a recepção, o acolhimento da pessoa que chega. Durante a explanação do Evangelho, a parte teórica da doutrina que pode dizer respeito àquilo justamente aquele ponto da vida dele que precisa de mais atenção. Então, a pessoa é orientada. Durante o Evangelho no lar, nós temos mais um pedacinho da casa espírita em nossas casas, porque assim nós nos aproximamos de Deus e da espiritualidade, dos espíritos superiores. Quando nós recebemos ou fazemos as irradiações mentais, nós estamos tratando o próximo, nós estamos também nos aproximando de Deus. Quando nós estamos fazendo ou recebendo a fisioterapia do passe, estamos também repondo as energias daqueles que assim precisam. Pessoal, acho que eu estou com o microfone aberto. Eu estou ouvindo um ruído aqui. Renata, mas ela saiu. Logo que ela voltar, tem que pedir para ela fechar. Veja se quem abriu a sala, por favor, não consegue deixar o microfone dela aberto. É a Fernanda. Isso, mas quem abriu a sala consegue, né? Mutar o microfone dela. Porque eu acho que o ruído pode atrapalhar os outros. Obrigado. Gente, então, nós temos um conjunto de atividades que nos equilibra, porque são
tarefas complementares, são atividades complementares. Então, quando nós temos um atendido que pede para participar só de uma atividade, nós devemos orientá-lo nesse sentido. Olha, você está fazendo um tratamento completo para a sua problemática, passando pelo seu reequilíbrio de energias físicas, inclusive, até o reequilíbrio das suas forças mentais, psicológicas, psíquicas, para que você possa enfrentar esse momento. Agora, mais sério ainda para o nosso grupo, ou de grau, eu digo mais sério ainda porque nós estamos aqui como postulantes a voluntários, não é? Nós queremos ser voluntários das atividades de atendimento espiritual. E tem acontecido muito de voluntários, não apenas agora, nesse momento, né, mas durante, posso dizer para vocês, meus mais de 20 anos como espírita, observar o seguinte quadro: o voluntário passa por um problema na sua vida. E aí, então, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai à casa espírita e diz: preciso me afastar dos trabalhos. Estou passando por um momento difícil. Bem, isso é equivalente a nós estarmos doentes, chegarmos em um pronto-socorro com alguns sintomas leves de uma doença, lá dentro do pronto-socorro, essa doença, esses sintomas se agravarem, a gente começa a sentir mais dor ainda, mais incômodo, e aí a gente sai correndo do pronto-socorro e vai embora, porque a gente está com mais incômodo. Né? O voluntário que age assim na casa espírita, que falta do seu trabalho voluntário porque está com dificuldades, está deixando de receber o auxílio da casa espírita. Olha a atividade do atendimento espiritual, tudo que ela oferece. Se ela oferece tudo isso para quem é atendido, imagina o que ela oferece para o seu voluntário. Quem é atendente de um atendimento espiritual, atende primeiro a si mesmo. Atende em seguida os colegas que estão próximos. E depois, aqueles que chegam à casa espírita. Então, se nós somos voluntários e estamos com dificuldades, façamos o maior esforço do mundo para permanecermos na casa espírita. Porque ali é o nosso oásis. Ali é o nosso porto seguro. Ali é o lugar da vida onde nós temos a maior segurança possível. E aí, fundamentação doutrinária, então, vamos a ela. Aqui no comentário de Allan Kardec, a respeito da resposta 886, bastante conhecida, né? Do Livro dos Espíritos. Kardec diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Esse é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nós temos aqui, né, nessa frase de Kardec, né, que nos leva a pensar a caridade como algo muito além da esmola, né, como algo que abrange, de fato, todas as relações humanas. Nós somos levados a pensar que o amor e a caridade 9h30. São, de fato, complementos da lei de justiça. São 9h09. O que ele está falando? Bem é ser justo. Não pode haver justiça plena sem a participação dos homens na realização daquela justiça que Deus colocou no universo. Os homens, como coparticipantes da lei divina, precisam ser justos. E no nosso primeiro ponto, né, de elevação, de um degrau a mais, de elevação de nossas faculdades, de nossas mentes, nós devemos aprender o amor e a caridade. Bom, se nós devemos aprender tudo isso como algo que vem em complemento de uma lei, da lei de justiça, nós estamos no caminho de sermos pessoas mais justas quando aprendemos a amar o nosso próximo. Na prática do bem e no amor a nós mesmos, nós vamos ajudando com que se faça a lei de Deus no universo, ou pelo menos ao nosso redor. Portanto, o nosso atendimento espiritual é uma atividade que envolve muito mais do que dar bens materiais, é uma atividade que envolve o nosso próprio progresso, desculpem, é uma atividade que envolve, portanto, a comunhão entre os homens. Esse é o primeiro ponto da fundamentação doutrinária que nós queremos chamar a atenção. Se isso equivale para a vida em geral, imaginem para dentro da casa espírita. Imaginem como essas orientações que se fazem
tão especiais, por exemplo, em um dos 10 mandamentos, né, que é honrar pai e mãe, e que se traduz no Evangelho segundo o Espiritismo em uma prática tão cuidadosa, tão zelosa, que diz que os filhos devem obediência aos pais durante toda a vida, que os filhos devem mais do que os cuidados materiais para seus pais, que os filhos devem para eles mesmo aqueles cuidados com as coisas que são supérfluas, aquelas pequenas alegrias que a vida oferece, os filhos devem dar isso aos seus pais. Esse cuidado, esse carinho, esse amor de tratar muito bem da pessoa ou das pessoas que nos deram a oportunidade de estarmos encarnados. Isso se faz com relação aos pais. Esse amor profundo, esse amor que é um sentimento elevado, um sentimento sublime, um sentimento que não admite que nos vejamos antes de ver o outro e satisfaçamos qualquer interesse pessoal antes de satisfazer a necessidade do outro. Eu procurei na memória essa questão dos pais porque ela traduz de forma maravilhosa esse ensinamento de amarmos uns aos outros. A expansão do nosso amor, o crescimento do nosso amor, exige que nós façamos assim para com todos, não apenas para com nossos pais. Está orientado assim no Evangelho porque os pais são o nosso primeiro núcleo de convivência social, não é? Se expande para o resto das nossas convivências e depois se expande um pouco mais para desconhecidos, etc., até chegarmos dentro da casa espírita. Ali receberemos, como outrora, os primeiros cristãos na casa do caminho, as pessoas esquecidas e excluídas pela sociedade. Ali estarão aqueles que procuram um pouquinho de afeto, um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, que procuram um alívio para suas dores, que procuram uma palavra que diga a eles que a vida segue, e que a vida segue muito mais bonita e com muito menos dores do que essa vida terrena. Alguém que diga a eles que não foi uma separação definitiva, essa separação que levou para longe o seu ser querido, a pessoa amada, o seu ente amado. A morte não existe, diremos a eles. Diremos a eles que o reencontro irá acontecer. Que essa pessoa está bem amparada, que essa pessoa está bem cuidada, que podemos orar por ela e ela sentirá o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, mesmo à distância. É essa a fundamentação doutrinária do atendimento espiritual. A primeira é o amor ao próximo, o amor incondicional, que Jesus nos ensinou, o nosso guia e modelo. E a doutrina espírita aprofunda, nos ensinando a lei de justiça, amor e caridade, que vimos no nosso slide anterior. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, no Livro dos Espíritos, questão 768, Kardec nos traz a questão da vida em sociedade. Por que, afinal de contas, temos que viver em sociedade? Ora, a resposta nos diz que o homem precisa progredir e que isolado, sozinho, isso não é possível. Não é possível porque nós todos, aqui, seres humanos, ainda temos no nosso atual estágio evolutivo, todas as faculdades, precisamos desenvolvê-las. Precisamos conquistar certas faculdades novas. Basta lembrarmos que no comecinho do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nos é dado conhecermos a natureza íntima de Deus, os espíritos superiores nos dizem, não é ainda. Para espíritos do vosso nível, ainda falta um sentido. Nós temos faculdades espirituais a serem desenvolvidas ainda para conhecermos Deus em sua essência. Como se desenvolve isso? No contato com outros homens, no contato com outros espíritos, que nos trazem, sim, às vezes as suas mazelas, as suas dores, mas que nos trazem também oportunidade de nos depurarmos. Quantas vezes uma pessoa se aproxima de nós e nós dizemos que essa pessoa nos irrita. Eu sinto irritação na presença dessa pessoa. E engraçado nós pensarmos que muitas vezes é o esposo ou a esposa, não é? E nós dizemos, ela está me irritando. Mas vejam que oportunidade maravilhosa nós temos, porque Deus escolhe essa pessoa que nos irrita e coloca exatamente e muito amorosamente ao nosso lado, para conviver conosco, para
para que nós possamos identificar o que é que está nos irritando e para que nós empreendamos esse trabalho de mudança, não da pessoa que nos irrita, mas de nós mesmos. O que é nela que me irrita? Talvez o que me irrita nela seja o reflexo de algo que eu tenho em mim. E se não for, como eu vou começar a viver de modo indulgente, de modo a perdoar as atitudes dessa pessoa? Eu ganho com a presença do outro sempre, mesmo que a presença do outro seja incômoda, mesmo que a presença do outro seja um empecilho para mim. Ela ainda assim me trará progresso. No isolamento ou no insulamento, o homem se embrutece e se estiola. Ou seja, ele se embrutece e se debilita. O homem perde essa capacidade de contato com as outras pessoas e de crescimento. O voluntário tem deveres cristãos, portanto, em sua vida particular, como nós temos visto. Mas no relacionamento com o próximo é que ele exercita e fortalece os princípios que ele estuda através da prática. Portanto, sem a presença do atendimento espiritual na casa espírita, deixamos de cumprir com esse dever. Deixamos de ter a oportunidade do nosso progresso e da nossa autorreforma. Assim, nós podemos, então, até concluir, né, que o atendimento espiritual se faz necessário em outro sentido também, né, com essa fundamentação doutrinária que temos aqui. Na influência positiva que podemos ter na vida do outro. Nós progredimos uns com os outros. Aí o espírita tem aquela tendência, né, a dizer, mas eu não sirvo de exemplo para ninguém. Então, sejamos claros, né? O nosso guia e modelo é Jesus, isso sem dúvida nenhuma. Mas todos nós somos donos de certas virtudes que podem, sim, ser exemplo para outras pessoas. Alguns de nós são extremamente amorosos, outros extremamente honestos, outros extremamente participativos, voluntariosos, inteligentes e assim por diante. Nenhum de nós é dono de todas as faculdades ou de todas as virtudes, mas todos nós as temos em determinado grau. E quando percebemos que o outro tem em grau maior do que o nosso, sejamos humildes para copiá-lo, para entender como ele chegou àquele patamar e tentar chegar ao mesmo patamar que ele. E quando temos virtudes acima de outras pessoas, mais desenvolvidas do que de outras pessoas, usemos também da humildade para tentar transmitir essas virtudes sem humilhar a pessoa que está em posição de aprendizado. Fundamentação doutrinária, por enquanto, portanto, vida em sociedade é necessária. Ainda aqui, na sequência desse mesmo comentário de Kardec, portanto, né, ninguém possui faculdades completas e, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Viver em sociedade não significa que nós vamos viver só na sociedade espírita, não é? A casa espírita recebe de braços abertos pessoas de outros credos, de outras ideologias políticas, de outras raças, de qualquer sexo, de qualquer tipo de posição ideológica diante da vida, de qualquer nacionalidade, assim por diante. A casa espírita não se fecha a ninguém. O convívio social é rico pela diversidade. Precisamos lembrar disso, não é? A fundamentação doutrinária para o nosso final, né, que a gente quer trazer para o nosso pensamento, para a nossa reflexão sobre o atendimento espiritual, a última análise que vamos fazer sobre fundamentação doutrinária é justamente a respeito dessa obra da doutrina espírita que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois nele nós temos a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância, claro, com a doutrina espírita, pois somos espíritas, e as suas aplicações às diversas circunstâncias da nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de como devemos viver sob as leis do Pai Celestial em sociedade,
como nós vivemos a doutrina espírita. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós entendemos o nosso papel diante das principais leis que regem a vida do espírito imortal. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como entendemos os momentos de dor, os momentos de aflição. Como fazer com que as nossas aflições sejam úteis ao nosso progresso. E, portanto, ao progresso do nosso próximo, quando é ele que está em aflição. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como adquirirmos virtudes. Como nos aproximarmos de Deus. Como estarmos em comunhão plena com o Pai, o nosso Pai Celestial, o maior tempo possível. Tudo isso está exposto no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, ele é o nosso guia maior, é a maior obra do Espiritismo para o entendimento das diferentes circunstâncias de nossas vidas, para o desenvolvimento de virtudes, para a aproximação de Deus, ou, enfim, manual prático de como viver na Terra. De como viver aqui e adquirir as virtudes, as faculdades que nos faltam. Portanto, obra mais importante diante do objetivo geral da doutrina espírita, ou do objetivo maior do espiritismo, que é o avanço moral da humanidade. Se nós queremos ser voluntários, se nós queremos ser espíritas, o estudo constante do Evangelho segundo o Espiritismo é algo que deve fazer parte de nossas vidas. Não tenhamos dúvida disso. O nosso querido irmão Chico Xavier foi orientado por Emmanuel, seu mentor espiritual, a estudar constantemente essa obra. Então, o que o Chico fez? Ele pegava o Evangelho segundo o Espiritismo em seus trabalhos e o estudava na sequência. Quando ele terminava, ele voltava ao começo, a primeira página, capa de rosto, e começava outra vez o estudo até o final. Isso constantemente, desde que Emmanuel lhe deu essa orientação, que foi ainda jovem. Biógrafos do Chico nos dizem que ele estudou o Evangelho segundo o Espiritismo durante aproximadamente 4 vezes por ano. O Evangelho inteiro, 4 vezes por ano. Imaginem, né, a nossa responsabilidade diante dessa obra. Diante de uma obra que viria, segundo os estudos de Allan Kardec no Obras Póstumas, para ser o último degrau, ou o teto, o telhado, o arremate da doutrina espírita, que viria para ser, assim, aquilo que pousaria sobre os pilares e que nos daria o entendimento geral do que é o espiritismo, que nos daria, enfim, os termos de nossa missão aqui na Terra. Bom, se nós temos tudo isso como fundamentação doutrinária para o atendimento espiritual, eu acho que os queridos irmãos devem concordar comigo que fica muito evidente, que fica inevitável a conclusão de que o voluntário do atendimento espiritual tem um compromisso enorme, muito forte, com a sua reforma íntima. Nós não conseguiremos ser voluntários se não estivermos dispostos a modificar as nossas disposições interiores, pois sabemos que temos ainda em nós muitas coisas que nos travam para o bom atendimento do nosso próximo, a começar por aqueles que já convivem conosco, né? Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo na própria casa espírita e assim por diante. Então, atenção muito grande com a nossa reforma íntima também é algo indispensável para aquele que vai ser voluntário do atendimento espiritual. Vamos andar um pouquinho, porque agora nós terminamos a nossa parte de fundamentação doutrinária, embora haja na doutrina espírita diversas fontes que nos darão fundamentação doutrinária para a existência e para a organização do atendimento espiritual, nós agora vamos passar ao objetivo do atendimento espiritual em si. E vamos voltar agora àquela nossa apostila de orientação para o atendimento espiritual no Centro Espírita. O atendimento espiritual na casa espírita tem como proposta básica acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam a casa espírita, como atendidos
ou atendentes, o apoio, o esclarecimento, consolação, a assistência espiritual e moral, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Aqui é o nosso objetivo. Por isso dizíamos no começo que o atendente, o trabalhador, não deve se ausentar do trabalho. Ele é um dos atendidos pelos planos superiores da vida. E vejam só, diante dessa ótica, nós podemos escolher a nossa posição na casa espírita. Nós podemos estar nela como trabalhadores e atendidos, o trabalhador que é atendido, ou apenas como atendido, como aquele que vai buscar o socorro. Nós já estamos em um nível aqui, nós que estamos participando dessas reflexões, de um curso para o diálogo fraterno presencial, nós já estamos em posição de assumir essa tarefa, de assumir esse compromisso, compromisso de acolhimento às pessoas, de termos ações fraternas e continuadas. Vejam só, ações fraternas e continuadas são na casa espírita, sim, fraternas e continuadas. Mas a ideia de continuadas é a ideia também de levarmos as ações de um atendimento fraterno para o nosso dia a dia. Como é que eu atendo fraternalmente as pessoas que convivem comigo no dia a dia, em conformidade com os princípios do Evangelho? Esse é o verdadeiro espírita. Esse é aquele que leva a sua tarefa em seu coração. Esse é aquele que faz da sua tarefa o tesouro sagrado do seu coração, que coloca essa tarefa acima do seu eu, acima das suas imperfeições, e que coloca os interesses de Deus, de elevação, de sublimação da humanidade, em primeiro lugar. Então, assim a gente vai oferecer isso dentro da casa espírita, mas nós seremos portadores da mensagem do Cristo aqui fora, o tempo todo. É esse o papel da casa espírita em nossas vidas, nas vidas de seus voluntários, na vida de seus trabalhadores. Portanto, lá dentro da casa espírita, somos também emissários de Jesus na Terra. Devemos nos lembrar disso. Vamos então a um breve resumo desse conjunto de atividades que é o atendimento espiritual. Como nós vimos antes, engloba receber bem todo aquele que procura o centro espírita. Engloba também, envolve, ouvir os problemas mais graves da existência dessa pessoa que nos procura, apresentando o ponto de vista espírita sobre esses problemas, consolando, acolhendo, esclarecendo e orientando. Consolar, acolher, esclarecer e orientar são os patamares básicos e principais do atendimento espiritual. Apresentar ao público os princípios doutrinários, orar pelos sofredores, oferecer a fluidoterapia do passe. Esse é o conjunto completo das nossas atividades. Ainda precisamos refletir que atende às principais necessidades humanas, pois sendo o Espiritismo uma doutrina possuidora de respostas elucidativas para as questões desafiadoras da vida, instrumentos práticos capazes de ajudar aos que sofrem, desde que honestamente queiram ajudar-se e ser ajudados, é natural que um número crescente de pessoas busquem com o propósito de solucionar os seus problemas e dificuldades existenciais. A doutrina espírita tem respostas, ela é a terceira revelação de Deus para a humanidade, portanto, ela tem respostas que envolvem as principais circunstâncias da vida de todos nós. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal, dirá a doutrina espírita. De onde eu vim? Eu fui criado por Deus, de modo simples e ignorante. Para onde vou? Qual é o objetivo da minha existência? Nos ensina a doutrina espírita que vou rumo ao meu próprio progresso, e serei um dia um espírito perfeito e imortal, e, portanto, feliz. Esse é o meu destino, a perfeição e a felicidade. São ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece com base filosófica, com base científica, com base no amor do Cristo, pois ela está unida a outras duas revelações. Os 10 mandamentos, com Moisés, e os ensinamentos de Jesus, amor incondicional e fé na vida futura. Tudo isso retomado pelo Espiritismo e explicado a fundo de acordo com as circunstâncias de nossas vidas. Essa passagem está no atendimento fraterno
de Manuel Filomeno de Miranda. Mais um pouquinho, ainda, segundo a nossa Federação Espírita Brasileira, o Centro Espírita deve criar condições para um eficiente atendimento a todos que o procuram com o propósito de obter esclarecimento, orientação, ajuda ou consolação. Então, nós temos ainda aqui me fugiu, um compromisso, chegou a palavra, né, que eu queria encontrar, um compromisso com a Casa Espírita no desenvolvimento da própria Casa Espírita, nenhuma é perfeita. Nós precisamos criar um ambiente correto, o melhor ambiente possível na nossa Casa Espírita, para que ela possa oferecer essas condições. Lembrando que quem faz a Casa Espírita não foi o pedreiro que a construiu. Quem faz a Casa Espírita, na verdade, somos nós, os seus trabalhadores, em todos os graus de trabalho que ela abriga. Nos atuais momentos tormentosos pelos quais passa o ser humano, submetido ao processo de transformação íntima e vivendo num planeta em transição, aumenta a responsabilidade do atendimento espiritual de acolher, consolar, esclarecer e orientar o homem. Nós vivemos uma época muito difícil aqui no nosso planeta. E essa época tem sido difícil para nós, não por causa apenas da pandemia que nós vivemos, não apenas por causa da miséria social que ela provocou, não por causa apenas dos embates políticos que se agravam não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, não apenas pelo isolamento que causou a cada um, porque a pandemia, queridos irmãos, ela nos trouxe um quadro geral de dificuldades para o ser humano. Mas dentro desse quadro geral, a lei de Deus se mostra cada vez mais presente para cada um de nós. Isso porque, envolto nesse quadro geral, aparece um problema para todos nós. A necessidade do nosso desenvolvimento moral. Pois dentro desse quadro geral de calamidade, cada um de nós vive um momento particular de aflição. Alguns conseguem trabalhar, outros não. Alguns estão dentro de casa com relacionamentos bons, outros não. Alguns têm dificuldades financeiras, outros não. Como isso afeta a cada um de nós? Afeta certamente de forma diferente, e por isso eu dizia que a lei divina se faz presente, cada vez mais presente, e cada vez mais nós temos que nos atentar a ela. Porque esse quadro, nos afetando individualmente de forma diferente, está trazendo um recado particular, especial, para cada um de nós, dizendo: Deus não te esqueceu. Ele quer que você melhore, que você evolua, que você progrida nessa área na qual você ainda está falhando. Qual é a nossa maior dificuldade na pandemia? É estarmos isolados? É vivermos a dificuldade financeira? É vivermos a impossibilidade de abraçar? Qual é a nossa maior dificuldade? Ou quais são as nossas maiores dificuldades? Olhemos para nós mesmos e confrontemos essas dificuldades com o ensinamento espírita, porque é aí que ele vai nos ajudar a progredir. Esses momentos tormentosos que foram citados aqui pela apostila da FEB, foram assim citados no ano de 2019, ainda não havia pandemia. Vejam só como nós temos esse quadro muito bem colocado pela providência divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos, com todas as letras, no item A Nova Era, no capítulo 1, que os tempos difíceis viriam. Já se sabia disso quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós deveríamos ser como aquelas árvores que se dobram à rajada do vento. O vento vem e realmente enverga o nosso tronco, mas quando ele passa, nós voltamos à posição original, porque as nossas raízes são raízes firmes, sustentadas por Deus. Nossa raiz é a fé, o nosso solo é Deus. E Ele nos dá os nutrientes necessários para enfrentarmos qualquer tipo de tempestade e para que logo depois dessa tempestade nós possamos restituir as nossas folhas, o nosso estado vistoso e que possamos assim passar de novo a produzir bons frutos. É assim que vive o espírita. É assim que nós vamos passar por essa vida terrena com grande proveito para nós e para os outros.
Vamos, então, às atividades do atendimento espiritual na CEOB, porque em outras casas espíritas acontece de forma diferente. Algumas casas pequenas oferecem um ou outro desses elementos do atendimento espiritual, às vezes em separado, às vezes em dias diferentes, e aqui na CEOB costuma acontecer, ou costumava acontecer no presencial, segunda, terça e quarta-feira, as atividades completas. Então, as atividades completas do atendimento espiritual da CEOB envolvem a recepção, né? Recepção, obviamente, na porta, recebendo aqueles que chegam à casa espírita, envolve o balcão, com outras atividades ali próprias do balcão, e é, portanto, um primeiro acolhimento à pessoa que ali chega com diferentes problemas. Às vezes a pessoa quer só assistir uma palestra, a pessoa que está à porta diz boa noite, por favor, pode sentar e esperar a palestra. Às vezes ela tem algum problema, então a pessoa que está à porta vai orientá-la. Olha, estou precisando de uma cesta básica. Por favor, procure fulano de tal, que é responsável pelo DAS, Departamento de Ação Social da casa. Olha, tem um problema, existe uma pessoa próxima a mim que está pensando em suicídio. Procure o nosso dialogador. Então, a recepção recebe e orienta essa pessoa para onde ela vai. A recepção está acontecendo em modo online, nos trabalhos da terça-feira. Existem pessoas que estão trabalhando com os dialogadores na terça-feira para as atividades de diálogo. A recepção está ativa, online, no seu modo online. A palestra pública envolve recepção aos ouvintes, sempre alguém vai e recebe os ouvintes antes de passar a palavra ao palestrante. Envolve a recepção e orientações, inclusive ao palestrante que chega a casa, deve haver um voluntário preparado para isso, dizer ao palestrante, olha, você precisa expor slides, você quer microfone, a sua exposição deve ter tanto tempo, você faz uma prece inicial ou final, etc. Não é? Orientações para o palestrante. Um pouco antes ou após a palestra, comunicados da Casa Espírita, e a exposição, enfim, a exposição pública dos princípios doutrinários, que é a própria palestra em si. Voltando mais uma vez, só um pouquinho o slide. É necessário dizer que a palestra pública está acontecendo em modo online também na casa, agora na época da pandemia. Diálogo fraterno, uma dupla de atendentes que realiza a sequência do acolhimento. A pessoa é acolhida, ela é recebida por essa dupla, então que aí sim vai ajudar a pessoa a analisar o seu problema e a iluminá-lo com a luz da doutrina espírita. O nosso curso aqui é para o diálogo presencial, mas o diálogo está acontecendo também de forma online na CEOB. Ele oferece, portanto, tratamento do problema pela ótica espírita, através desse diálogo, um diálogo fraterno, e as orientações doutrinárias ao atendido. O passe, uma equipe de passistas que realizam ao final dessas atividades a fluidoterapia do passe. Também acontece presencialmente, mas atualmente está acontecendo também na CEOB em mais de um trabalho. O passe é um complemento da atividade, pois ajuda no reequilíbrio das energias morais e físicas dos atendidos. Vejam, a importância do passe, ele é um complemento do trabalho. Não é? A pessoa precisa, é necessário que ela assista a palestra, é necessário que, se ela tiver com um problema muito grave, que ela passe pelo diálogo, é necessário que ela realize o seu evangelho no lar, o conjunto completo, como dissemos, né? O passista, irmãos, deve ter a preparação e compromisso moral com sua tarefa. O passista deve estar equilibrado no momento do passe. Em algum ou outro momento, se ele tiver um dia muito conturbado, no qual ele chegue nervoso, desequilibrado, irritado na casa espírita, repetimos, não deixe de ir à casa espírita. Vá, apenas diga ao coordenador do trabalho que não está em condições de oferecer o passe naquele dia. Seja humilde, receba o passe naquele dia. Assista à palestra, receba o passe, apazigue seu coração e sua mente e se prepare para a tarefa num outro dia. Reforma íntima do trabalhador é necessária. Implementação do Evangelho no lar, equipe de voluntários que auxilia a comunidade a implementar a prática do Evangelho no lar. Trabalhador espírita faz Evangelho no lar. Não podemos esquecer disso.
O Evangelho no Lar nos ajuda. Inclusive, nas preces que fazemos no nosso Evangelho no Lar, devemos incluir os nossos trabalhos e os nossos trabalhadores. Imaginem, no nosso grupo hoje, da terça-feira, temos uma média por volta, talvez me fale um pouquinho a memória agora, mas 20 e 26 voluntários, se eu não me engano, além do grupo de coordenação. Então, digamos, 30 pessoas, né, para arredondar a nossa conta, não é? 30 pessoas no grupo da terça-feira. Se essas 30 pessoas fazem Evangelho no Lar, nós temos durante a semana 30 vibrações e radiações diferentes pelo nosso grupo. 30 Evangelhos no Lar, pedindo para que o nosso grupo seja um grupo coeso, fraterno, harmonioso e que possa ser um grupo efetivo. 29 outras pessoas estarão orando por mim durante a semana. 29 outras pessoas orando por cada um dos outros trabalhadores durante a semana. Mesmo que seja uma prece muito simples do tipo: Senhor, abençoa o nosso trabalho da terça-feira e seus trabalhadores. Está ótimo. Não é? E nos momentos de maior dificuldade, um grupo fraterno não tem problema nenhum da pessoa em dividir a sua dificuldade com os demais participantes e dizer: estou passando por um momento difícil na minha vida. Por favor, por caridade, orem por mim. Certamente o grupo irá orar e certamente isso nos trará uma mudança muito grande em nossas vidas. É claro que esse auxílio da implementação do Evangelho no Lar pode ser realizado no modo presencial ou online. Vamos lá. Temos na nossa casa espírita, nós vimos a fundamentação doutrinária, né, mas nós temos aqui na CEOB estatuto e regimento interno. Aqui nós temos um pequeno trecho de uma lei que dá a diferença entre os dois, é claro, né, de modo mais geral. Existem outras características mais próprias de cada um, mas de modo geral a gente pode dizer que o estatuto tem o objetivo de cuidar de assuntos internos e externos de uma instituição. Já o regimento interno cuida de assuntos exclusivamente internos. Faltou um S aqui no nosso interno, né? Assuntos exclusivamente internos à nossa instituição. Bom, outra definição é que o estatuto determina o que deve ser feito e como deve ser feito. Como e o que deve ser feito. E o regimento interno determina apenas como deve ser feito no que tange a assuntos internos com maior especificidade. Por que a gente colocou esse slide? É interessante pensarmos que nós, como voluntários, devemos conhecer tanto o estatuto da CEOB quanto o seu regimento interno e adequar as nossas atividades a eles. Eles são perfeitos? Muito provavelmente não. Se nós tivermos alguma dificuldade em relação ao cumprimento desse estatuto e percebermos que a nossa atividade exige algo que seja diferente do que ele diz, diferente do que ele coloca como regra, nós devemos procurar a direção da casa, expor, ouvir a contrapartida da casa e entrarmos em processo de comunhão da tarefa com o regimento sempre. O regimento sempre tem os seus motivos. Sempre há motivos para aquelas normas, para aquelas regras, né? Tanto diante da sociedade como diante da própria tarefa espírita. Dito tudo isso que nós dizemos até agora, nós vamos pensar que nós somos esse bonequinho branquinho aí, como voluntários, e que nós temos os seguintes compromissos como voluntários do atendimento espiritual. Nós temos um compromisso com a casa espírita, com o seu desenvolvimento, com o seu regimento, com o seu progresso, como nós vimos durante a exposição. Nós temos um compromisso com a doutrina e com Deus, esse é o nosso maior compromisso sempre. Os princípios básicos da doutrina devem ser observados a todo momento e devemos estar em comunhão plena com a lei de Deus a maior parte do tempo possível em nossa existência. Temos um compromisso inadiável com a gente mesmo, com nós mesmos, na nossa reforma íntima para nos tornarmos trabalhadores cada vez melhores, e temos um compromisso muito sério com os atendidos.
com as pessoas que nos procuram e que confiam a nós os problemas da sua existência, e confiam a nós a parte espiritual de sua vida, que é o âmbito, sem dúvida nenhuma, mais importante da existência. Muito bem, conclusão da aula: por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Muito bem. Oportunidade para todos. Oportunidade indistinta para todos. O perdão que dá nova oportunidade. A indulgência que acolhe. A benevolência que repete a sua atitude diversas e diversas vezes. O amor que Jesus nos ensinou e que é oferecido a todos. Basta lembrarmos de Maria de Magdala, no livro Boa Nova, quando ela procura o Mestre Jesus na casa de Simão Pedro, cheia de conflitos, dizendo a ele: Senhor, será que eu seria aceita como trabalhadora na seara divina? Será que Deus me aceitaria como trabalhadora? Eu que sou tão cheia de pecados, eu que erro tanto. Conflito comum a todos nós, ainda nos dias de hoje. E então Jesus a acolhe, o atendente espiritual completo. A acolhe em suas vibrações de amor e de fraternidade. A acolhe em seu conhecimento. Mostra a ela o Evangelho e diz a ela: Maria, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Poderemos acrescentar: nem ao pecado eterno, nem ao sofrimento, sem utilidade ou sem fim. Continuaria Jesus dizendo: onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Esse é o nosso atendimento espiritual. Aquele que cultiva essas flores nas ruínas humanas, as esperanças em Deus, naqueles corações flagelados que nos procuram, nas mentes perturbadas, nos criminosos, nas pessoas que mais necessitam. Esse é o nosso atendimento espiritual. E nós, como voluntários, devemos nos perguntar, finalizando a nossa exposição: o Espiritismo se apresenta sobre três aspectos diferentes, dirá Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ainda na conclusão do seu item 7. Três aspectos diferentes da doutrina: as manifestações, a filosofia e a explicação dos princípios. Decorrem daí três classes, ou antes, adverte Kardec, 3 graus de adeptos. Primeiro, aqueles que creem nas manifestações se limitam a comprová-las. Esse é o primeiro grau, os estudiosos das manifestações. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Só isso. O segundo grau, aqueles que percebem as consequências morais dessas manifestações. E o terceiro grau, esse que muito nos interessa, aqueles que praticam ou que se esforçam por praticar essa moral. Cabe a cada um de nós sabermos em que grau do Espiritismo nós queremos estar enquanto espíritas. Cabe a cada um de nós aprofundar os nossos conhecimentos doutrinários e a nossa prática na doutrina para que sejamos melhores atendentes dentro da casa espírita, sim, mas atendentes espirituais, representantes do Cristo em nossas vidas. E assim, queridos irmãos e irmãs, depois da exposição da nossa bibliografia, nós damos por encerrada a nossa humilde aula, a nossa pequena reflexão, dando a todos com as boas-vindas ao nosso trabalho de atendimento espiritual, deixando os nossos votos de que a acolhida seja fraterna, intensa, e que ela seja um incentivo para que todos nós nos tornemos esses atendentes espirituais para a vida. Obrigado, gente. Eu vou deixar esses 20 minutos que nos restam para esclarecimento das dúvidas, discussões, comentários, reclamações, né, Sheila? Pode um pouquinho de tudo. Obrigado pela atenção e pela paciência. Com você, Sheila. Obrigada, Totti. Obrigada a você. Muito, muito inspiradoras as suas reflexões, as questões que você trouxe. Nos fez rever, né? Que nem o Chico fazia, abrir outra vez aqueles princípios, né? Que são transversais na vida de todos nós, nem só de todos os espíritas. A gente
sempre está vendo, sempre está pensando no conceito de caridade, como ele é amplo, né? E, enfim, e nos comparando. Isso é muito, muito comum nas nossas vidas. Mas, felizmente, a última frase que você falou são aqueles que estão se esforçando para isso também, não só estão já prontos, graças a Deus. Então, é isso que nós queremos aqui, né? Tá aberto aí, gente, para vocês colocarem como que vocês se sentem, né? Com esse início, com essa perspectiva de abraçarem essa tarefa, né? Não só uma tarefa, é que nem o Totti falou, tantas coisas, é um universo de respostas e de inputs também que a gente vai receber ali na casa espírita, tanto virtual. O virtual também tem um poder, uma potência que a gente sente, né? Então, a gente já aprendeu a sentir agora nesses 2 anos, quase 1 ano e meio dessa possibilidade. Também pode ser muito terna, né? O atendimento fraterno virtual pode ser muito terno, muito acolhedor também. Enfim, coloquem aí, por favor, o que vocês estão sentindo, como que é para vocês essa questão. Falem um pouquinho aí. Pode se soltar, que a gente vai se encontrar muito, nós vamos em outros, vai ter momentos em que cada um vai falar um pouquinho, e a gente precisa começar trocar impressões e pensamentos. Por favor, viu, gente? Dudu, Ana Posso falar, Sheila? Daniele? Claro. O que eu gostaria de falar foi a minha experiência. Hoje eu sou trabalhadora, mas eu cheguei na casa espírita chorando, em processos psicológicos enormes, porque eu era médium e não sabia, né? A minha família era católica, então eu nunca vou esquecer. Eu cheguei, a palestra já estava acontecendo, eu cheguei desesperada, né? Com a camiseta de uma pessoa da minha família, pedindo para dar um passe para me ajudar. E o seu José, da terça-feira, me acolheu, conversou, me acalmou. Gente, aquilo foi um novo começo na minha vida, né? Então, eu acho que essa conversa fraterna, ela é ímpar. Ela tem um valor imensurável. Tá vendo? Que bom. Obrigada pelo seu depoimento. Então, gente, e o seu José tinha o quê? Muito amor, muita fundamentação doutrinária também, né? No coração, e ali para entregar e para receber também. Não tenha dúvida de que essas experiências de atendimento que ele fez também o supriram, né? E fizeram ele se sentir bem, e essa questão toda envolve muito. Obrigada, Daniele. Valeu. E aí, gente, contem mais. Bom dia a todos. Eu posso falar rapidinho? Claro. Nas quintas-feiras, no Grupo Irmãos e Maria, a gente tem estudado alguns casos de atendimento fraterno para tentarmos, né, nos preparar, se pode ser dito dessa maneira, né? E a gente vê a dificuldade, né? Alguns casos ali difíceis, complicados, que dá para a gente imaginar a sensação do dialogador ali, a surpresa, né? Porque são quase infinitas as problemáticas do ser, né? E a dificuldade de você, a responsabilidade, de poder também estar encaminhando da maneira correta, né? Então, é claro que como a Sheila acabou de nos dizer, o amor, né, do seu José, né, se não me engano, das terças-feiras, isso é muito importante, mas a importância de estarmos sempre tentando aprender, né, para ter mais recursos, para poder
fazer um encaminhamento ou uma orientação mais correta possível dentro da doutrina, né? Para que a pessoa possa se sentir não só acolhida, mas também elucidada em certas circunstâncias que ela nem imagina, né? Que poderiam estar sendo usadas em seu benefício por ela mesma, em seu proveito, ou com os recursos oferecidos pela casa, né? Então, parece às vezes que é fácil, mas não é fácil, não, né? Mas é possível, né? Então, a possibilidade vai se aumentar na medida que nós buscarmos, como hoje na apresentação pelo Totti, que nós agradecemos o trabalho, e outros elementos que fomos angariando aí nesse caminho, eu acho que é super importante, é essencial. Muito obrigado. Em relação a isso que o André expôs, né? É verdade, os problemas que são trazidos para dentro de um atendimento fraterno, de um atendimento espiritual, são muito diversos, são coisas que às vezes são surpreendentes, problemas que às vezes mexem com o nosso emocional, né, com o emocional de quem está no trabalho, e por isso que a gente falava um pouquinho durante a exposição, que cada vez mais é necessário para a gente essa frequência com o espiritismo. E vejam que eu troquei um pouco, eu troquei um pouco a frequência na casa espírita pela frequência no espiritismo, né? Porque quando a gente estuda a doutrina, quando a gente convive com a doutrina, quando a gente procura viver um pouquinho da doutrina, a gente aprende alguns princípios que são, assim, de extrema utilidade para nós. Eu estou dizendo em utilidade, inclusive, olha só. A gente aprende que, em qualquer circunstância de nossas vidas, nós temos Deus, que é a inteligência suprema, que é bondade, no mais superlativo grau, que é justiça, no mais superlativo grau, que sabe tudo, que pode tudo, que está em todos os lugares, que, portanto, sabe o que nós estamos vivendo. Que Ele está conosco e que está permitindo aquela situação. É que se nós nos aproximarmos dessa inteligência suprema, né, a gente diminui um pouquinho essa dor, essa aflição que a gente está sentindo. Acho que a atitude mais inteligente que alguém pode ter é se aproximar da maior inteligência, né? Então, a gente se aproxima de Deus e a gente passa a compreender o nosso problema de forma diferente. Outro princípio que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração ou que a gente aprende a vivenciar estando na doutrina espírita, é o da imortalidade da alma. Aí a gente vai passar a ver assim, bom, esse problema de agora é um problema que surge oriundo de experiências anteriores, né? Talvez gerado em sabe-se lá quanto tempo atrás. E agora o tempo que eu tenho para resolver esse problema é infinito. Eu não preciso resolver isso exatamente agora. Eu tenho ao meu lado a inteligência suprema, as minhas forças e as circunstâncias da vida que eu posso reordenar para me levar à solução desse problema. Agora ou depois, tanto faz. Diante da imortalidade da alma, do supremo poder, bondade e justiça de Deus, qual que é o tamanho do meu problema? Por mais que ele doa agora, ele é muito pequeno. O atendente fraterno, a pessoa que está vivendo o espiritismo, é claro que aquele problema vai continuar doendo. Só que quanto mais ele vive a doutrina espírita, mais ele sedimenta no seu interior esses princípios. Mais ele sente o apoio do plano espiritual. Mais ele percebe que aquela circunstância é justamente e apenas uma circunstância. Ela não é definitiva, que ela não é algo essencial, que ela faz parte de um contexto,
e que, assim como qualquer outra circunstância da vida, em breve ela desaparece. Então, esses princípios, só arremato só, Chico, esses princípios dependem em nós, ainda para espíritos do nosso grau evolutivo, de uma convivência constante com eles, de um contato constante. A partir do momento que a gente vai tendo esse contato constante, eles vão ficando cada vez mais firmes. E quanto mais firmes eles são em nós, mais segurança a gente tem em transmitir para os outros. Vai, Sheila. Eu queria ler aqui o comentário da Cíntia para você ou outros também comentarem, tá, gente? A gente precisa entender que nós precisamos abrir isso aqui. A Cíntia diz assim: muito esclarecedoras as reflexões. Precisamos, sim, de embasamento espírita, sem esquecer que algumas pessoas vêm com avidez de resolver os seus problemas, rapidamente, sem ouvir muito o que dizemos, sem querer fazer o evangelho no lar. Esse é o maior desafio, acredito. Infelizmente, alguns acabam fazendo um primeiro contato e se vão. Outros ficam, até acabam se tornando trabalhadores da casa. Importante ressaltar que algumas pessoas precisam só serem ouvidas. Mesmo que pareça que não houve continuidade, foi feito o que era possível. Nós não podemos contar que, muitas vezes, como atendentes fraternos, em qualquer posto da casa, muitas vezes a gente fala, puxa, aquela pessoa foi embora, né? Mas nem por isso aquela sementinha, aquele momento, se ele foi feito de coração, com todo o embasamento doutrinário que a gente vem buscando, que a gente tiver, né, para entregar naquele momento, haverá de avançar naquela pessoa. Mas, enfim, você falou bastante coisa, Cíntia, falou que muitas vezes a pessoa vem fechada, vem confusa, ela não vem com essa abertura para entender o quanto ela é importante para Deus, o quanto ela é única, o quanto ela se querer bem faz parte, né, enfim, até da fraternidade universal, quer dizer, cada um, o que você pode melhor fazer por você ou pela vida ou por Deus, é ser pleno, né? É se gostar, é se perdoar, é ir buscando e entrar nessa trilha da evolução. Enfim, mas às vezes as pessoas não estão prontas para entender isso. E é isso que o André falou, não é fácil. Mas a gente vai indo, vai cavando nas experiências, e isso vai nos amadurecendo. E aí a espiritualidade ajuda muito sempre naqueles momentos, né? Então, é muito bonito, é muito legal, e assim, eu digo por mim, é uma experiência, uma prática de trabalhar no centro espírita, desde estar ali na porta, qualquer coisa, fazer agendamento de palestras que eu fazia, atender, é muito bom. Eu estou morrendo de saudade. Muito bom. Sheila, o Eduardo pediu para falar. Desculpa, Dudu, fala lá. Antes do Eduardo falar, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho. É verdade isso que ela falou. A gente tem pessoas que não querem fazer o evangelho no lar, que chegam e vão embora do tratamento, mas é a nossa obrigação deixar claro, enquanto atendentes espirituais, deixar claro para a pessoa o que está acontecendo na vida dela. Você procurou a casa espírita, e a casa espírita tem esses recursos aqui para te oferecer complementares. É escolha sua fazer, de fato, uma parte do tratamento só. E deixar claro para ela, é como se o médico pedisse para você tomar 3 remédios e você tomasse um só. É sua responsabilidade, né? A gente tem que deixar isso claro para a pessoa que vem para a casa espírita. Isso tem que ficar claro para ela. Eduardo. Oi, bom dia a todos, já que eu não dei ainda. Só 3 pontos que eu achei assim, interessante a gente reforçar, né? É que eu acho que a gente sempre, em qualquer trabalho que a gente esteja, na casa espírita ou fora dela,
o nosso papel é sempre de semeador, né? A gente vai semear as coisas, quem colhe é Deus. Então, a gente não pode nunca se desestimular porque A, B, C ou D não seguiu aquilo que a gente falou, ou que não entende, sabe? Porque não é esse o nosso papel. Nosso papel é de semear, é de jogar, e Deus é que manda a chuva, Deus é que faz a planta crescer, e que depois vai fazer a colheita, né? A segunda coisa é que essa coisa, né, de pessoas que umas entendem, outras não, umas aceitam, outras não, a gente já sabe isso desde né, vamos lembrar, né? Ele está falando muito de evangelho, a gente sabe isso desde o tempo de Jesus, a parábola do semeador, né? Que a semente, ora caiu no pedregulho, ora caiu nos espinheiros, ora caiu na terra fértil. Então, o Cristo já ensinou isso para a gente há muito tempo, né? Então, a gente é aquela coisa, né, de estudar o Evangelho e aplicá-lo na nossa vida diária, que é importante. E a outra coisa que eu acho muito importante em falando assim, em conversando com as pessoas, para as pessoas e para nós mesmos, porque eu acho que nós não temos essa noção ainda. É a noção de que nós somos seres eternos, sabe? Isso é uma coisa que é transformador. Como o Todd falou, saber que você tem muito tempo para resolver esses problemas. Você vai resolvê-los. É uma questão de tudo. É uma questão de tempo e esforço, né? O esforço em curto tempo em que aquilo vai acontecer. Mas é tudo uma questão de tempo, tudo. Até e além de saber, isso dá uma calma para a gente, sabe? Dá uma tranquilidade. E uma outra coisa é a gente deixar de ser ansioso por causa disso, né? Então, às vezes nós somos muito imediatistas, nós somos seres que pautamos, né, a nossa existência por 80 anos, 70 anos, que não é nada. Então, quando se fala assim, quando as autoridades falam assim, isso passa. Às vezes, o que passa, isso passa é daqui a 40 anos, 50 anos, 60 anos. E a gente não pode se desesperar, porque o tempo, para quem é imortal, é diferente para quem pensa que a vida é uma só, né? Então, a gente tem que adquirir esse senso de imortalidade, de seres imortais, que temos a eternidade pela frente, e a gente tem que deixar de ser ansioso, né? De querer as coisas resolvidas para ontem, na nossa vida e na vida dos outros, né? Então, eu acho isso uma coisa central, a gente adquirir consciência de que somos imortais. E a gente, no nosso dia a dia, a gente diz que tem, mas age como se não tivesse. Porque às vezes a gente é materialista, né? A gente está preocupado com as coisas imediatas, com as coisas da Terra. A gente esquece dessas realidades que eu acho que são muito importantes. Eu acho que no meu humilde modo de ver, eu acho que isso é uma questão central para nós, né? Porque a gente só pode dar aquilo que tem. Primeiro, para a gente se compenetrar disso, para a gente então poder ajudar a outras pessoas também a ter essa tranquilidade, essa confiança e para chegar na fé em Deus e que tudo vai melhorar, porque vai mesmo. É uma questão de tempo somente. Obrigado pela oportunidade, Sheilinha. Posso comentar? Claro, por favor. Bom, deixa eu me apresentar, porque, na verdade, eu não sou do CEOB, né? Eu sou da Casa Espírita, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e eu sou amiga do Alex, e ele falou do curso, porque eu já queria fazer na nossa Casa Espírita, mas aí chegou a pandemia, enfim, né? E aí ele pediu para a presidente da casa, e ele autorizou eu e mais uma outra pessoa a fazer o curso, tá? Eu vi que você falou sobre a recepção dos ouvintes, a recepção do palestrante, os avisos e tal. Não só o atendente
fraterno precisa estar preparado. Mas eu acredito também que as pessoas que estão na recepção, elas também precisam estar preparadas para receber, por exemplo, que nem a colega que falou, da maneira que ela chegou. Muitas pessoas chegam dessa maneira e às vezes a gente não consegue, quando a pessoa não está preparada na recepção para recebê-las, acaba às vezes até ela indo embora, nem chega a fazer o atendimento fraterno. Então eu acredito que deve também englobar não só o atendente fraterno, mas o atendente de recepção. Não seria isso? Obrigada. Perfeito, Cátia. Perfeito. Essa nossa primeira reflexão foi sobre o trabalho de modo geral, né? Mas essa apostila da FEB, que está presente aqui na nossa exposição, o início dela é justamente voltado à recepção na casa espírita. A recepção é a primeira atividade da casa, né? O recepcionista, entre outras coisas, deve estar a par de todas as atividades da casa, não apenas do atendimento espiritual da casa. Porque, por exemplo, se chega uma pessoa se queixando para ele, fala assim, ó, eu tive só um exemplo, tá? Tive numa outra casa espírita e me disseram que o meu caso é um caso de obsessão. Quem eu devo procurar? Eu quero falar com alguém sobre obsessão. Ele provavelmente não vai passar essa pessoa direto para um dialogador. Eu quero falar com alguém que saiba sobre obsessão. Bom, se você tem um trabalho de desobsessão na casa, é para lá que o atendente vai encaminhar essa pessoa. Né? Falar, olha, você pode passar por um dialogador, caso não seja no dia, né? Você pode passar por um dialogador hoje e conversar com o fulano dessa área ao dia. Assista a palestra, receba o passe, né? Ou então, fulano está aqui, vamos lá, eu te encaminho a ele. Acolher essa pessoa, ouvir a problemática dela e procurar não resolver na porta, né? Por que eu estou dizendo para encaminhar? Para procurar não resolver na porta. A pessoa pode não se sentir bem ali na porta da casa espírita. Então, a recepção envolve uma série de fatores muito delicados, no qual você precisa de muita atenção para não acontecer isso que você falou. A pessoa chegar na casa espírita, assustar com o que aconteceu, né? Falar assim, poxa vida, eu procurei alguém para conversar sobre obsessão, me mandaram receber o passe e ir embora. Não pode acontecer, né? A pessoa precisa receber esse acolhimento no que ela precisa e se sentir em casa, na casa espírita, né? Sentir que lá ela está... Então, assim, bom, para ser curto, né? É indispensável que a gente estude principalmente essa apostila da FEB, porque ela trata de cada um desses elementos do atendimento espiritual, parte a parte, dando inclusive para eles fundamentação doutrinária, estruturação da tarefa, treinamento, né, portanto, dos voluntários e assim por diante. Ô, Adila, cadê o cobertor hoje? Eu posso falar um pouquinho? Pode sim, eu só brinquei com a Adila lá, que ontem ela estava com frio. Imagina. Sim, ó, no nosso grupo de estudos. Hoje ela não está com tanto frio, né, Adila? É só para complementar rapidinho. Acho que, assim, hoje para mim foi muito perfeito, assim, e eu consegui ver cronologicamente, desde quando eu comecei no Espiritismo, que foi pela dor, né? E, na verdade, complementando o que o Eduardo falou, que o tempo é infinito e a semeadura vai devagar, então eu acho que, para mim, a semente, por mim, acho que caiu primeiro na areia, na pedra e tudo mais, e agora eu acho que chegou o momento que eu estou me sentindo, assim, na verdade, acho que, não sei, por medo, por nunca se sentir preparada, né? E acho que fugindo mesmo até das responsabilidades que eu acho que o espírita acaba tendo, né? Porque isso é uma coisa que
que para mim sempre ficou claro assim, então, você é espírita, agora você tem mais responsabilidade, né? Porque se você errar, você vai saber que está errando, não tem desculpa, né? Mas a gente tenta sempre ir por um lado e por outro, enfim, mas já faz, acho que mais de 12, uns 15 anos que eu frequento o espiritismo e sempre assim, né? Vou e assisto, já fiz COEM, parei, aí voltei agora, fiz tratamento, o Pedro veio por tratamento, tenho certeza, tratamento espiritual, meu filho, que eu não conseguia, enfim, fui muito acolhida, acho que desde o princípio, então, complementando tudo que a gente falou hoje, da recepção e tudo, eu sempre me senti muito acolhida no centro, e sempre fui no Obreiros, aqui em São Carlos, nunca fui em outro centro. Então, eu sempre fui muito acolhida. E hoje, depois de tantos anos, hoje eu acho que eu estou me sentindo assim, lógico que não preparada, até falei, ai, e tal, acho que dá aquela agonia, eu falo, ai, não estou preparada, ai, não vou mais assistir, eu não, né? Mas, enfim, eu vou estar preparada e vou me disciplinar, porque eu acho que disciplina também a gente é chamado para isso, e se a gente esmorece, a gente não consegue alcançar esse objetivo que muitas vezes a gente tenta fugir. É isso, gente. Só mais uma coisinha, uma informação para a Kátia, no nosso próximo encontro, viu, Kátia? A Márcia vai falar um pouquinho sobre a recepção e seus fundamentos. É o próximo encontro. Eduardo, quer falar? Eu quero só dar meu testemunho para a Ana Paula. A Ana Paula falou que depois de 12 anos, né, está se aproximando dessa questão do atendimento fraterno. Eu tenho que dizer, confessar a vocês todos que eu estou no espiritismo há 40 anos, e agora que eu estou me aproximando disso. Ana Paula, pelo que eu te conheci lá no centro, o seu solo está fofinho, pronto para germinar, assim. Você é professora, você sabe falar, você põe as suas ideias muito bem e com uma abertura, uma humildade que é muito interessante, muito acolhedora também. Você acolhe. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito de entrar nesse universo aqui. Obrigada por ter vindo, viu? Adorei. Sheilinha, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu acho que a gente, a não ser que mais alguém queira se manifestar, queira fazer algum comentário. Alguém quer falar um pouquinho mais, alguma coisa? Fiquem à vontade. 2 minutinhos, pode falar. A gente passou um pouquinho do horário, mas não tem problema se alguém ainda tiver algum comentário, gente. Renata quer falar? A Ádila também está quietinha, quer falar, Ádila? Bom, fala, Ádila, vai falar? Sem mim. Então, acho que eu consegui falar. Bom, acho que de todo mundo aqui, pelo que eu entendi, já faz tempo que participa aqui, né? Eu também não sou do Obreiros do Bem, recebi o convite pelo Totti, que faço grupo de estudo com ele de sábado. Sou muito nova na doutrina, muito nova mesmo, e até a frase que o Totti falou, que Maria de Magdala foi perguntar se ela podia ser acolhida, acho que veio para mim, porque eu falei, meu Deus, então acho que eu tenho condição, né, de ir. E queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Renata? Bom,
Bom, eu quero agradecer a esse estudo maravilhoso que só complementa tudo, né? E sempre, só para dar assim, colocar mais uma coisinha assim que eu acho que cada pessoa que chegar, né, até o atendimento fraterno, que ela possa ter o entendimento né, dos princípios, como a gente, né, pode colocar para ela, e para que ela saiba que, na verdade, é um processo de homeopatia, né, que é aos poucos, porque assim sai de dentro para fora, né, vai ter a cura de dentro para fora, se assim posso dizer, e que quando é homeopático, que vai fazendo aos pouquinhos, né, o entendimento, aí vai chegando as curas aos poucos, então aí fica cicatrizado, né, qualquer tipo de dor, né, e que ela sempre saiba que que tudo que ela disser ali, né, isso com certeza já se faz, né, mas eu tenho certeza que ela sempre saiba que tudo que acontecer ali, toda a conversa vai ficar ali, né? Então, quem vai estar auxiliando são os espíritos que vai estar ali, todo ajudando, fazendo toda a cura, e ninguém externo vai ficar sabendo, nem uma confissão de nada, né? Então, que fique com o coração bem em paz, bem tranquilo, né? Eu tive o meu sogro, uma grande amiga, desencarnou há pouco tempo, né? Então, tive que ir fazendo esse atendimento fraterno diante do que eu venho em busca há anos, né, em aprendizado a todo momentinho, a todos os dias, né, e aí teve que acolher, ajudar, fazer entender, e com a graça de Deus, hoje está tudo muito tranquilo, está em paz, está em atendimento, e entendimento de todas as coisas, de plano espiritual. Então, esse acolher é maravilhoso, é gratificante para qualquer pessoa que busca. E foi maravilhoso. Todo esse estudo, todo esse entendimento, e faz com que a gente se revigore, né? Todo momento. É maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bem, gente, e ninguém querendo falar mais alguma coisa, então nós vamos dar por encerrada nossa reunião de hoje com a prece que o nosso querido irmão, amigo Bira vai fazer para nós. Por favor, Bira. Muito bem, vamos então fechar os nossos olhos, agradecer por esse encontro, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, por esse encontro maravilhoso nessa manhã de domingo. Que essa felicidade se estenda em todo esse domingo e pela semana toda. Lembrando os nossos irmãos que estão hospitalizados, que eles também recebam as nossas orações de carinho, que eles se restabeleçam, se for a vontade de Deus. A todos os irmãos que trabalham na área da saúde, que eles também se fortaleçam em Deus para fazerem os seus atendimentos, os seus trabalhos em todo dia. Mais uma vez, Jesus, pedimos por nós todos, dos grupos de estudo, obreiros, e todos os grupos de estudo das outras casas espíritas. Quero pedir principalmente para a nossa casa, obreiros, que lá sabemos um pronto-socorro, todas as casas são pronto-socorro, e que os espíritos, amigos, trabalhadores da Seara de Jesus estejam sempre ali,
ajudando a todos que precisam. Agradecemos mais esta vez, Senhor. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Bira. Totti, muito obrigada por tudo que você trouxe para nós. Esperamos te ver aqui sempre, né? Você vai ficar no básico bastante com a gente, né, Totti? Claro, claro. Vamos acompanhar o básico aí, né? Durante todo o tempo. A gente vai estar junto. E eu também quero deixar meu agradecimento a todos que nos acompanharam aí, que estiveram com a gente hoje. Um abração quentinho para vocês nesse dia gelado e que o nosso domingo seja muito bom, né? Seja um ótimo domingo a todos. Obrigado, queridos. Obrigada a todos. Um beijo no coração de cada um.